Shabbat Shalom, Raverim, Shabbat Shalom, Leculan, Shabbat Shalom, meu amigo, Shabbat Shalom, minha amiga. Shabbat Shalom para o povo do Eterno, o povo que cumpre mandamento, porque as outras religiões não cumprem mandamento. Pode ter certeza disso, né? E o Eterno disse assim: eu amo aqueles que me amam, e os que me amam guardam os meus mandamentos. Então, vamos para a porção dessa semana. A porção dessa semana é Vayekhel, né? Vayekhel, que fica lá em Shemot, que é Êxodo 35, 1 a 38, 20. Vou logo dizer a Haftarah, que fica em Melehim, né? Ou seja, Reis, primeiro Reis, Melehim Aleph, 7 do 40 ao 50, e a Brit Hadashah fica em Ivri 10 do 1 a 39. Ivri é Hebreus, tá? E não podemos deixar de mencionar as palavras que o Eterno disse para Moshe, por isso nós estamos aqui. Zahor el Yom Hal Shabbat Lekadshor, foi o que o Eterno disse para Moshe. Lembra-te do dia de sábado para o guardar, para o santificar, para o separar, em memória de mim. Então vamos para a porção. Vamos para a porção. A porção, Moshe, ele vai fazer, né, uma reunião, ou seja, o texto começa da seguinte forma, né? Pedacinho em hebraico para você, né, se alimentar aí da língua, né? Vayekhel Moshe et kol eda bnei Israel vayomer aleichem ele hadevarim asher tzva Adonai lashot otam. Legal, né? Então, congregou Moshe lá, kol edar, ou seja, a congregação de Bnei Israel, hablou a ellos las palavras que ordenou Adonai, que ustedes devem fazer. Em 6 dias harás tu melacá, trabalho. Veja só a primeira instrução que o Eterno dá para Moshe. Pero el sétimo dia será Kadosh, um Shabbat, Shabbaton para Adonai. Ou seja, é um descanso para o Eterno. Peraí, então quer dizer que o Eterno ele continua descansando no Shabbat? Né? Ele continua descansando no Shabbat, mas Yeshua disse o seguinte: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. De que trabalho Yeshua estava falando? De salvação. Yeshua estava falando do trabalho de salvação e não de trabalho físico. Ou seja, até hoje o Eterno ele continua com a sua berachá, ou seja, sua bênção, para que o homem, ele não fechou a porta ainda. É esse trabalho que Yeshua está falando. O Eterno ainda não fechou a porta para que o homem ainda possa se salvar mediante o sacrifício de Yeshua no madeiro. Ok? Não teve cruz não, foi no madeiro. Então, ele diz para o homem: 6 dias você vai trabalhar. Eu descansei no sábado. Por que o homem não quer descansar no sábado? Que avareza é essa? Né? Pense toda religião é avarenta. Toda religião é perseguidora. Toda religião combate esse mandamento. Os impérios, as religiões, todas eles combatem esse mandamento. Então, Moshe, ele faz o quê? Ele faz uma reunião e diz para Bnei Israel trazer oferendas, ou seja, né, uma oferta voluntária para a construção do Beit HaMikdash, do Mishkan, ou seja, do tabernáculo. E o povo começa a trazer, o Eterno designa as pessoas que vão trabalhar nesse serviço, e o povo começa a trazer. E tem uma hora, né, que as pessoas que estão diante desse trabalho dizem assim: ô Moshe, acabou, não precisa mais não, já tem demais. Aí essa é a terceira oportunidade que Moshe tem. A primeira foi quando ele se tornou príncipe no Egito, de ficar rico, né? Não quis.
A segunda foi quando ele saiu do Egito. Ele poderia ter saído com ouro, prata, como o primo dele, né? O Corá, né? Tanto que ele comprava as pessoas para fazer política contra Moshe. Terceira vez é essa agora, quando ele começa a arrecadar, né? E aí os trabalhadores dizem, Moshe já tem demais. Aí ele diz para o povo, pare que não precisa mais. Moshe podia dizer, não, continua mandando, mas o que Moshe ia fazer com ouro no deserto? O que Moshe ia fazer com riquezas no deserto? Mesma coisa eu te pergunto, o que tu vai fazer com riqueza nesse mundo? Se não é ele que tu vai herdar? É lógico que é ele que tu vai herdar, certo? Nós vamos herdar essa terra, tá? Mas quando nós herdarmos, esse governo opressor não vai existir mais. Então vai ser um governo justo. Não vamos precisar acumular riquezas, como Yeshua disse. Não acumule riquezas. Aí o povo acha, né, que tá falando do céu. Não. Acumule ações fortes, benevolentes, lá no conselho que vai decidir se o teu nome vai ser riscado ou não do livro da vida. Então Moshe arrecada para a construção do Mishkan. Agora vamos para a Haftarah. A Haftarah fica lá em Reis, né? Primeiro Reis, né? Já disse no começo, Primeiro Reis 7, né? Primeiro Reis 7, do 40 ao 50, nada mais é do que a construção do Beit HaMikdash de Salomão, né? Ou seja, o primeiro templo que foi construído. Contando lá, e o interessante é que no Mishkan, né, era uma menorá só que ficava, né, diante da mesa. Aqui Salomão não brinca não, né? Ele não poupa, ele coloca 10 menorás, né, no salão, interessante, né? E aí vem o mar de bronze, por aí vai, com uns 10 touros, coisa mais linda que acabou sendo roubada pelos babilônicos e pelos assírios e levaram tudo, né? Ou seja, todo aquele ouro que veio do Egito foi espalhado pelo mundo de novo. O povo de Israel não cumpriu a legislação que o Eterno deu, né? As instruções, começaram a pecar e o Eterno disse lá, vai chegar lá no finalzinho do livro de Deuteronômio, o Eterno, se vocês não cumprirem, né, com certeza eu vou abandonar vocês. E a Brit Hadashah fica lá em Hebreus, Ivri, nada mais é que Paulo exortando o povo, dizendo que Yeshua é o Mashiach, né, e que o sacrifício dele foi voluntário e foi verdadeiro e foi único, né, diferente dos sacrifícios que eram feitos lá, porque o livro de Hebreus é todo isso, né, mostrando Yeshua como sacrifício perfeito, né, diferente dos outros, né, que os sacerdotes tinham que sacrificar por eles e pelo povo, mas Yeshua não precisou sacrificar por ele, porque Yeshua era santo, puro e eterno, né? E então, por isso, o sacrifício perfeito. Foi o homem, foi um profeta, foi o homem no qual o Ruá do Eterno habitou como nenhum outro homem habitou e nem vai habitar, porque ele foi único. Ok? Essa foi a porção dessa semana. Espero que você tenha entendido alguma coisa. E se você quiser ela mais completa, mais detalhada, vai lá atrás, 3 anos atrás, são vídeos maiores, onde eu trago, né, as coisinhas. Lá no comecinho eu falei que Moshe poderia ficar rico e não ficou. Diferente dos cães gulosos de hoje, né? Que a porção deles nunca acaba. Eles sempre quer mais, sempre pede, tão ricos e o povo pobre. Vamos recitar Birkat Kohanim e terminar a porção de hoje. Yevarichecha Adonai, Veish Mirichach, Yair Adonai Panavelecha, Viruneka Itzah Adonai Panavelecha, Veiatzelecha. Shalom. Esse texto que eu estou falando é a Birkat Kohanim. Ela fica lá em Números 6, 22, 23, 24, 25. Ok? E Vedetut et Haimet, Vihaimet Teshahe et Re. Conhecereis a verdade vos libertará. E Emitze Hashem. Se assim o Eterno permitir, estaremos aqui de volta com mais uma porção na próxima semana. Um Shabbat Shalom para você e para o povo do Eterno.